Oi, pessoal. Nesse momento você está assistindo o Polis aqui no OCIA Podcast. Eu sou o André Pádua e hoje nós vamos comentar a respeito de uma pessoa que sempre vai ter um papel importante e relevante dentro da política brasileira, dentro do judiciário, dentro do legislativo brasileiro. A gente está falando dele, Joaquim Barbosa, entre outros feitos, o autor e um dos julgadores do Mensalão. E ele resolveu comentar o governo Lula 3. Tudo que você precisa saber sobre isso, em relação ao que ele falou sobre o governo Lula, você vai saber logo depois da vinheta. O que tudo indica, Lula, PT, o governo federal em si, precisa ligar o alerta. Isso é, se eles quiserem abrandar a situação do jeito que a situação está ficando. Isso porque não só o ministro Joaquim Barbosa, mas igualmente outras pessoas, outros grupos, outros movimentos têm feito seríssimos questionamentos em relação à postura do governo Lula, um governo à la carte. E é isso que a gente vai entender aqui. Antes da gente continuar, quero pedir sua ajuda para se inscrever no canal, para curtir, compartilhar. Comenta o que você acha do Joaquim Barbosa, do Lula, o que você acha dessa fala do Joaquim Barbosa. É o mesmo do mesmo ou não? Você vê coisas muito diferentes no governo Lula de como era antes no Lula 2 ou no Lula 1. Então a gente pede a sua contribuição para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho e aumentar ainda mais a nossa comunidade. Primeiro, só para todo mundo se lembrar quem é o ministro Joaquim Barbosa. Ele foi muito famoso, marcado pelo voto pela condenação de integrantes da cúpula do PT por formação de quadrilha, famoso mensalão lá em 2012. O julgamento do caso conhecido como Mensalão, de acordo com o site da Câmara, o relator Joaquim Barbosa votou em 18 de outubro pela condenação do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu pelo crime de formação de quadrilha. Joaquim Barbosa também condenou pelo mesmo crime o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares. O ministro revisor do processo, Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição dos três acusados. Quero muito entender que o Lewandowski hoje estar como ministro da Justiça no governo Lula e ter se aposentado do STF seja uma escolha técnica, sabe, do Lula de um ministro que acabou de se aposentar, mas acabou no governo Lula e tudo mais, para ocupar o Ministério da Justiça. Mas enfim, eu quero muito acreditar que seja técnica isso, né? Porque Lewandowski voltar pela absolvição dos três acusados assim, sei lá. Saindo do Lewandowski, voltando para o ministro Joaquim Barbosa, a gente entendeu quem é ele, foi o ministro que votou pela condenação dessas três pessoas ligadas a um esquema integrantes da cúpula do PT por formação de quadrilha, conhecido como Mensalão. Mas Joaquim Barbosa, em 2022, ele declara voto no Lula em detrimento do que Bolsonaro fez. A gente percebe que Bolsonaro causou uma impressão péssima, horripilante, absurda em determinados grupos da população brasileira. Mas o que o Joaquim Barbosa comentou sobre o governo Lula, nesse atual momento, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos de governo? Segundo o UOL, a gente também consegue encontrar isso no Twitter do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa diz que Lula é omisso e conservador à la carte e que o país está acéfalo. Essa palavra à la carte ela é interessante, porque o que é à la carte, né? O prato que você quer tá lá no cardápio, tá no cardápio, e se pedir ao cozinheiro, o cozinheiro vai fazer exatamente aquilo. Ou seja, não tem nada, né? Não tem novidade, não tem nada ali que impressione. É o mesmo de sempre, a gente fica se acostumando com o mesmo de sempre. Então, um governo à la carte é isso. É a mesmice, é a mesma coisa sempre com outras roupagens. A única coisa que mudou, provavelmente, é o decoro institucional. Há mais respeito pelas instituições, apesar de que tudo que se fala sobre as instituições é puro marketing. Mas vamos lá, e por isso é acéfalo. Porque qualquer poder de criação do governo federal
está ficando completamente minado, minimizado, subjugado, né? Enfim, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, utilizou a rede social X, o antigo Twitter, na tarde da segunda-feira, dia 24, para realizar críticas ao governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Barbosa disse que Lula é omisso, conservador à la carte. Então não é só à la carte, é conservador à la carte. O que está ali de prato ali chama-se conservadorismo. Ou você pega o conservadorismo ou você não pega o conservadorismo. É isso que o Lula está deixando entender pra gente. Ou sou assim, porque senão eu não consigo governar. A gente pode trazer outro esquema, essa questão do consigo governar ou não. O Congresso omisso, retrógrado, um horror. Então, é incapaz de liderar o país em várias áreas em que poderíamos avançar significativamente se o natural poder de liderança e persuasão conferido ao ocupante da cadeira presidencial fosse inteligentemente usado para fazer avançar certas pautas que nos colocam na vanguarda do obscurantismo, escreveu Barbosa. As falas ocorrem após discussões e derrotas do governo sobre questões importantes para a gestão Lula, como a urgência do projeto de lei que equipara o aborto realizado após 22 semanas ao crime de homicídio. E esse projeto de lei ele é importante não somente pelo que ele representa, o absurdo que ele representa, e pelo absurdo da votação, né, a vanguarda do obscurantismo, sem trazer luz, pelo menos debate a esse assunto, é, provar por aprovar, como o Arthur Lira está querendo fazer, é o que o Joaquim disse, é a vanguarda do obscurantismo, é o absurdo em carne e osso. E mais, a gente vai ver isso depois, né, em próximos vídeos, mas essa questão desse projeto de lei ela está provocando uma coisa que a gente precisa acompanhar, que é a nacionalização da política municipal. Por que isso é ruim? A nacionalização da política municipal faz com que brigas nacionais envolvendo políticos, aquela questão de torcida organizada de político X, torcida organizada de político Y, entrem em conflito e isso se torne um tema, isso se torna uma pauta da política municipal. Qual que é o problema disso? Mais uma vez, as questões municipais importantes são secundarizadas, são esquecidas do debate público, e nesse sentido nem há um debate público porque a briga é mais importante do que o debate público. Então, esse é o perigo principal de nacionalizar as eleições municipais. Nós saímos do debate necessário ao melhoramento da gestão pública e acabamos caindo e pura e simplesmente na briga. E aqui o texto completa, mesmo em caso de estupros e a derrubada do veto presidencial das saidinhas dos presos. Então, é isso aqui tudo que chama de vanguarda do obscurantismo, que o Lula não está ajudando muito no debate para essas demandas da sociedade. E, completando, Barbosa esteve no STF de 2003 a 2014, sendo que nos 2 últimos anos foi presidente da corte. Foi indicado por Lula a ingressar ao tribunal e apoiou o petista nas eleições de 2022. Após a vitória de Lula, o ex-ministro, na época, parabenizou o então presidente eleito. Também no X, ele disse que venceram a democracia, a civilidade, a reverência às normas consensualmente estabelecidas para reger o bom funcionamento da sociedade. Parabéns a Lula, a Alckmin, aos governadores democraticamente eleitos nesse domingo. E, é claro, ao povo brasileiro. Na ocasião, ele também comemorou a derrota do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que saíram de cena o grotesco, a barbárie e a intimidação como elementos indissociáveis do exercício cotidiano do poder. É, realmente. Em um grupo aí muito expressivo da população brasileira, Bolsonaro causou uma impressão muito ruim, um penhasco de ruindade. E o Joaquim Barbosa é só uma dessas expressões de categorias, movimentos e pessoas insatisfeitas com o governo à la carte que o Lula está desenvolvendo. A gente pode aqui lembrar também da questão dos servidores públicos federais da educação, que estavam até pouco tempo, a greve agora está em vistas de acabar, mas estavam em greve. E aconteceu de tudo pouco. Aconteceu de um burocrata ligado a um pseudo sindicato assinar uma carta de acordo
sendo que não representa a categoria, e depois, segundo os sindicalistas, ele foi comemorar o que a greve acabou, o final da greve, com a cúpula do PT. Enfim, e outra questão também que nos chama a atenção, espetáculo midiático de marketing que o Lula está fazendo no Rio Grande do Sul. Se você for conversar com pessoas do Rio Grande do Sul, elas vão te falar, é só marketing, até agora nenhuma ação ou quase nenhuma ação concreta foi estabelecida no Rio Grande do Sul para evitar enchentes, para ajudar as pessoas, para ajudar a restabelecer a vida das pessoas. Nada, nenhuma ação concreta. Por enquanto, só marketing foi desempenhado para ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer. Então, nós chamamos atenção para esse tratamento que o governo Lula está fazendo com o povo. Porque um marketing, uma hora, ele vai se esvaziar. Nem o Lula, com a sua histórica figura ligada a ele, vai conseguir conter os danos que ele está fazendo nesse momento. Porque você imagina o que ele está fazendo com sindicalistas, por exemplo. Primeiro, finge que os sindicalistas não existem, que os grevistas não existem. Segundo, chama os reitores das universidades para conversar e continua ali achando que os grevistas e sindicalistas não existem. Depois, o Lula, ele chama a atenção dos grevistas, falando que essa greve não é cabível, porque o governo está conversando com os grevistas, com reajuste de 0% para eles nesse ano. Aí ele vem ainda falando uma inverdade, que é o governo está dando, sei lá quantos por cento, 30 e poucos por cento de aumento, sei lá o que, mas isso é escalonado. Então é uma inverdade, é um marketing, é um jogo de informações que está iludindo a população brasileira. E além disso, ele também adverte os grevistas, não só ele, mas também o Camilo Santana, que é ministro da Educação. Então, Lula, te cuida em 2024. Você vai estar viajando aí para tentar reforçar a base em lugares que você é mais fraco. Te cuida para 2026, que nem a sua retórica ela vai ser capaz de reparar os erros que você está fazendo. Te cuida. E é esse recado que a gente queria dar aqui para o Lula ficar esperto com o que ele está fazendo, se ele quiser. Enfim, ter um governo Lula 3 e ficar na história, que por enquanto ele está ficando na história da traição. É isso, gente. Até o próximo vídeo.